capítulo 3, versículo 3, para a glória de Deus. Os irmãos encontraram? Vamos ler para ganharmos tempo. E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. O verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Irmãos, esse texto, eu até perguntei a Deus por que esse texto, mas se observarmos desde o começo que os dois irmãos teve saudação, falou sobre a vinda de Jesus. E agora o Senhor falou: leia esse texto, porque esse texto foi o primeiro texto que eu vi e comecei assim a aceitar o Senhor Jesus como Salvador da minha alma. E o interessante, eu tenho 28 anos de idade, nasci na cidade de São Paulo, e quando minha mãe, ela teve a minha primeira irmã, Adriana, a minha irmã, ela deu minha irmã para minhas tias criar, e minha mãe era uma bênção, e é uma bênção até hoje. Pode deixar o fundo um pouquinho mais alto, filho. E agora minha mãe, ela deu a minha irmã e ficou, e de repente ela conheceu meu pai, que eu não conheço, e ela até mesmo teve ali, começou a conviver com meu pai. Depois que descobriu que meu pai era bissexual, largou do meu pai e foi embora, grávida, e nunca mais viu meu pai. E assim passou. E aí depois ela conheceu o outro homem que foi o pai do meu irmão, por nome de Marcel, e começou a conviver com ele. Só que esse homem bebia e começava e agredia eu e meu irmão fisicamente. E um certo dia, meu irmão pequenininho, um ano e meio, eu com volta de 2 anos e meio de idade, ele tentou molestar de mim e do meu irmão. Então meu primo veio, tirou, e ali ela separou mais uma vez esse homem, e veio a conhecer outro homem, que foi o pai do meu outro irmão, chamado Davi. E Davi, que é o meu irmão mais novo, ela foi com esse homem embora para Sergipe, para o estado de Vitória, na Bahia primeiro. E lá na Bahia, meu irmão mais novo, que era o Davi, ele vivia muito doente, e todos os dias ele tinha que estar no hospital, porque ele tinha uma pneumonia muito forte. E nesse hospital, a minha mãe conheceu uma enfermeira, por nome de Tânia, e essa enfermeira resolveu adotar o meu irmão Davi, porque o outro pai de Davi, ele fugiu, abandonou a minha mãe, largou minha mãe com as 3 crianças, tirou tudo que tinha dentro de casa e foi embora. E agora ficou eu, minha mãe, Davi, Marcel e Eumar. E agora essa enfermeira começou a cuidar do meu irmão mais novo, recém-nascido, começou a tratar, e um dia ela viu a situação da minha mãe, ela pediu para adotar, e a minha mãe cedeu e adotou. Só que eu e meu irmão Marcel, que é o que está no Nordeste, até hoje, o Davi também está no Nordeste, eu e ele era muito apegado, desde criança. Então a minha mãe fez o quê? Não posso deixar. E aí a minha enfermeira Tânia olhou para ela e disse: olha, mãe, se prepare, porque eu conheço uma mulher por nome de Maria José, que ela quer adotar, e ela pode adotar as 2 crianças. E assim foi feito. A minha mãe cedeu a guarda para essa mulher por nome de Maria José e Cibele, que foram a minha mãe, que me criaram, onde eu morei no estado de Sergipe por 9 anos. E eu fui morar com a minha mãe junto com meu irmão Davi, foi morar com essa enfermeira Tânia, que morava também na cidade de Aracaju, Sergipe, e ela foi morar lá.
E eu comecei a morar com a minha mãe de criação, e fui uma criança criada muito bem. Estudei no colégio por nome de Arquidiocesano. Se alguém já ouviu falar, lá em São Paulo tem, no bairro da Santa Cruz. Estudei também no colégio Salesiano, colégio católico. Estudei nessas duas escolas até a 4ª série. Só que eu era uma criança muito perturbada, devido ao trauma da molestação do meu padrasto no passado. Eu vivia tratado em psicólogos, psiquiatras, psicólogos, e ali ninguém encontrava minha solução. Eu era uma criança muito revoltada. Minha mãe dava tudo para mim. Eu tinha tudo o que eu queria, eu comia, eu bebia, não precisava trabalhar, estudava num colégio pago, tinha uma vida de príncipe, que todo mundo queria ter. Mas porém, isso é para você, Jota, eu não valorizava a minha mãe que eu tinha. Eu era uma criança muito rebelde na escola. Eu brigava muito na escola. Eu não ouvia os conselhos dos meus pais, minha mãe, e tudo que ela falava eu brigava, arrumava briga. Mas uma coisa que eu sempre guardei comigo até hoje, tenho 28 anos de idade, eu sempre respeitei os mais velhos. Mas hoje eu observo que muitos jovens não têm mais aquele respeito pelos mais velhos. Não respeito, mas eu sim respeitava os mais velhos. Mas mesmo assim, passou-se uns dias, eu com 10 anos de idade, eu comecei a questionar a minha mãe adotiva e disse: eu quero conhecer a minha mãe verdadeira, a minha mãe biológica. Eu preciso conhecê-la. Mas a minha mãe disse: tá bom, nós vamos dar um jeito de procurar e você vai conhecer a sua mãe biológica. Irmãos, se hoje eu não estivesse na presença de Deus, não o fato de ser minha mãe, mas eu diria para você que foi a pior escolha que eu fiz. Mas a gente não sabe o projeto de Deus em nossas vidas. E minha mãe começou a procurar e conseguiu descobrir onde morava minha mãe, em São Paulo. A minha mãe biológica, por nome Dionizete. E a minha mãe, conversando com cartas, ela resolveu nos visitar. Por ela fazer essa visita, a eu e meu irmão Marcel e a Davi também, como a minha mãe biológica, ela tinha passado a guarda para Tânia, legal, toda, sem ser provisória. Então ela não tinha como mais pegar de volta a guarda de Davi. Mas eu e meu irmão Marcel, nós tínhamos só a guarda provisória. Então na hora que ela fosse buscar, ela tinha por direito, por legal, de pegar-nos de volta para morar com ela. E agora a minha mãe resolve pegar nós de volta, e eu comecei a chorar. Meus amigos onde eu morava na cidade fizeram uma festa para mim. Meu irmão, porém muito cabeça duro, meu irmão mais novo, ele queria ir, só que eu não queria. Foi no ano de 1994 que eu vim morar no estado de São Paulo, e eu não conhecia nada. Veio eu e meu irmão morar no estado de São Paulo. Começou nos primeiros dias. A minha mãe foi uma bênção comigo. Nos primeiros dias minha mãe e meu padrasto me trataram muito bem. Mas passaram-se alguns dias, a minha mãe começou a obrigar eu e meu irmão a trabalhar, a puxar um carrinho de ferro velho por muito tempo, para trazer todo o dinheiro para ela comece a usar para comprar suas drogas, que minha mãe usava maconha e outras drogas. Mamãe bebia, se alcoolizava, e quando ela se alcoolizava, ela batia na gente com fio. Não somente contente com o fio, ela amarrava um prego na ponta e batia na gente, e era um sofrimento muito grande. E ela começou a nos espancar, bater em mim e no meu irmão, começou a tratar nós mal, começou a obrigar eu a ir para a escola, muitas vezes sem tomar banho, porque ela não deixava nem eu tomar um banho para a escola. Então eu sofri a afronta dos meus amigos de escola, porque eu não andava cheiroso, eles zombavam de mim, e tudo isso eu passei. Imagine você ter uma vida legal, uma vida abençoada, e de repente a página muda, e agora as coisas começam a ficar de mal a pior. Mas eu quero dizer uma coisa, que embora não seja a tua vida, mas sempre tem esperança para mim e para você. Sempre tem esperança para a nossa vida nesse dia de hoje. Embora eu não acreditasse mais no milagre, mas Deus, Ele sabia porque eu tinha que passar tudo isso. É para que um dia que eu fosse numa igreja e pregasse a palavra, eu fosse testemunha do milagre de Deus na minha vida. E eu, triste,
Comecei a morar com a minha mãe começou a espancar, usava droga. Eu tinha que ir nas bocas de fumo com ela buscar droga. Convivia com a bandidagem, eu não tinha acostumado com isso. Eu era criança muito educada, criada numa família de uma boa índole. Mas, por fatalidade, veio acontecer isso comigo. E um certo dia, eu morando com a minha mãe foi me espancar. Eu revoltado, porque eu não aguentava mais. Quando ela não conseguia me segurar, o meu padrasto me segurava, ela começava batendo em nós. Eu chegando da escola, eu disse: Marcel, vamos fugir. Eu e meu irmão fugimos e fomos para a casa da minha tia. A minha tia pegou e fomos no conselho tutelar e fizemos ali uma pacificação. Voltei para a casa da minha mãe, mas a minha mãe continuou a nos espancar. Ela levou a gente até para a igreja, e a gente foi para uma igreja evangélica, e fomos eu, meu irmão, e minha mãe começou a ir para a igreja. Mas quantas vezes eu ia para a igreja com a minha mãe, e minha mãe começava a se manifestar com demônios, e eu tentando segurar minha mãe, não conseguia segurar minha mãe. Passei por tudo isso, mas hoje eu estou de pé na presença de Deus. Eu saí, fui para a igreja, comecei a ir para a igreja, comecei a frequentar a mocidade da igreja. Jovem, tinha 11 para 12 anos de idade. Quando eu vi que estava tudo bem, de repente a minha mãe voltou a beber, voltou a se alcoolizar e voltou a bater em mim e no meu irmão. Eu não aceitando mais a situação, eu e meu irmão fugimos de casa. Fomos para a casa da minha tia. A minha tia pegou e ligou para minha mãe do Nordeste e disse para ela: olha, eles querem voltar para aí. A minha mãe vem. Uma semana eu fiquei, eu não consegui ficar no Nordeste. Voltei para morar em São Paulo. Meu irmão ficou lá, está lá até hoje. Quando eu voltei para morar em São Paulo, fui morar na casa de uma tia minha de favor. Comecei a morar na minha tia, só que comecei a ter ataques epiléticos e a ter convulsão. E eu comecei a ver espíritos em mundos onde eu não conseguia dormir, porque eu via vultos, eu via demônios e eu não dormia. E aquilo começou a deixar minha tia nervosa. Ela falava que eu era um mentiroso, falava que eu era isso, era aquilo. E eu comecei ali a ver vultos, comecei também a cabular aula, comecei a andar com alguns marginais, comecei até mesmo pinchar, fazer algumas bagunças. E a minha vida começou indo de mal a pior. Um certo dia, minha tia, não suportando mais a situação que eu estava, ela mandou eu de volta para Aracaju. Eu não consegui ficar lá, retornei para São Paulo. Quando eu retornei para São Paulo, a minha tia falou: aqui você não fica mais. E eu comecei a dormir nas calçadas da minha tia. E porque eu era criança, gostava muito de salão, de bagunça. E comecei a dormir, mas eu nunca fui usuário de droga. Se eu chegar aqui nesse altar e dizer para você que eu já usei droga e já fumei, eu vou estar mentiroso para você. Nunca. Porque uma vez minha mãe lá no Nordeste, ela falou para mim: filho, nunca use droga. E aquilo eu guardei no meu coração. Uma, porque eu convivia na minha mãe com meio de drogados e eu via a situação. Um certo dia, quando eu fugi também da casa da minha mãe, eu fui morar na casa de um tio meu, que hoje ele já é morto, por nome de Alemão, onde lá só rolava crack o dia inteiro. E eu falei: eu posso viver na rua, eu posso ser um mendigo, mas eu não vou participar disso. Para a glória de Deus, comecei a dormir nas casas das minhas tias, pelas portas. Minhas tias não abriam a porta para mim. Comecei a ter ataque epilético, comecei a ter ataque de convulsão. Aí fui morar no orfanato. Nesse orfanato, primeiro mês foi uma bênção. Depois eu tive uma crise. Quando eu tive essa crise de nervoso, ninguém me segurava. Aqueles homens do orfanato disseram que ia me levar para outro orfanato. Me colocaram no SOS Criança e disseram que eu tinha tentado matar alguém. Me acusaram e me lançaram na FEBEM. Eu não conhecia nada. Imagine uma criança que não sabia de nada, vai para a FEBEM por meio de pessoas que ele nunca conviveu. E eu fui para a FEBEM. Passei um dia na FEBEM, saí da FEBEM, o juiz vendo que eu não tinha crime nenhum, só tinha um problema de saúde, ele me lançou no SOS Criança. No SOS Criança, a primeira coisa que aconteceu comigo, todas as minhas roupas, todos os meus pertences foram roubados. E eu fui morar num abrigo por nome de Thaís. E nesse abrigo tinha 400 homens, 400 jovens. 400 homens, tinha outro abrigo por nome de Dauru, onde era 400 meninas. E nesse abrigo era um quarto muito grande, dava uns 3 salões desse. E cada quarto tinha uma cama, várias camas. E todo mundo dormia naquele mesmo abrigo. E nesse abrigo, uma vez eu fui espancado naquele abrigo. Saí, comecei a dormir nas ruas. Comecei a morar nas ruas de São Paulo.
E muitas das vezes eu dormia pelas calçadas. Eu, para não ficar andando, eu ficava muitas das vezes guardando o carro. E quantas vezes eu chorava e dizia: Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sempre não vou dizer que não fui perfeito, mas eu sempre procurei ser bom, e agora eu estou no meio desse lugar. Muitas vezes eu ficava o dia inteiro ali pedindo esmola na Avenida Paulista, e muitas vezes as pessoas chamavam a gente de ladrão. Muitas vezes eu era desprezado e humilhado, mas Jesus, ele tinha uma obra na minha vida. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Que não importa o que você passe, não importa o que pensem de você, o importante é que Deus fez uma promessa a você, e essa promessa, ela chegou o tempo de se cumprir na tua vida. Alabacandarahaya, vai ter mudança de Deus na tua vida. E eu comecei a dormir nas ruas. Para não ficar, eu tinha que frequentar, eu dormia num albergue, por nome de Exército de Salvação. Nesse albergue era um albergue evangélico. Eu dormia, tinha que sair, entrava às 6 da tarde e 6 da manhã tinha que sair. Para não ficar na rua, eu frequentava alguns projetos, por nome de CCA, Quixote, alguns projetos. Cheguei até mesmo a dar entrevista na televisão. Cheguei até mesmo a participar de um programa de televisão lá chamado Novo Olhar. Se você for entrar no MSM, no Orkut, e procurar Novo Olhar, vocês vão ver esse projeto. Eu fui um dos primeiros meninos desse projeto, por nome de Novo Olhar. E eu comecei ali comecei a frequentar aquele albergue. Eu dormia no albergue, saía de manhã. Para eu não ficar na rua, eu ia para o projeto. Quando o projeto fechava o horário, eu ia para outro projeto, corria para o albergue. Mas quando dava sábado e domingo, não tinha mais projeto, ficava eu. E muitas vezes eu ficava andando, dormindo, andando, pedindo, com fome. E minha família nunca olhou para mim. Mas hoje, para a glória de Deus, eles olham para mim e sentem a diferença de Deus. Só que, irmão, essa prova que eu passei na rua, eu achei que não foi nada. A outra prova que eu passei no leito de enfermidade. Essa prova, quando eu dormia nas calçadas e queria uma ajuda de alguém, um auxílio, e não tinha ajuda, por ver muitos amigos meus morrerem nas drogas, muitas amigas minhas morrer com AIDS, vírus do HIV, como uma amiga por nome de Samanta, que um certo dia, eu querendo sair da rua, não suportava mais dormir na rua, não suportava mais passar noite de frio pelas madrugadas, não suportava andar como mendigo. Muitas vezes entrava no ônibus, ninguém suportava o meu cheiro. Essa moça, ela disse: olha, tem um albergue por nome de Casa Aberta, e lá, e você pode ficar lá. E eu fui, comecei a frequentar esse projeto. E ali Deus começou a mudar a minha vida. Mas há oportunidades muitas das vezes que nós temos, que nós perdemos. Quando eu frequentei esse albergue, eu conheci um homem que era um empresário. Ele falou, e ele escolheu eu e mais 3 jovens, Elton, Isaías e Elvis, para fazer um projeto de filmagem. E começamos a fazer aquele projeto. Daquele projeto hoje saiu a ONG chamada Novo Olhar. E eu não continuei no projeto. O outro foi preso. O outro pegou o vírus do HIV e morreu como homossexual, como traficante de droga. E hoje eu só tenho um amigo que hoje continua no projeto. Hoje ele é câmera de televisão, trabalha como câmera. O nome dele é Elton. Eu não continuei, mas não fui para as drogas não. Deus me levou para outro lado. E quando eu saí desse abrigo, quando eu estava nesse abrigo, eu ainda tinha problemas psicológicos, ataques epiléticos, convulsão. Sabe, meu irmão, que isso aí não tem cura. Isso aí é um espírito imundo. E eu quero dizer, se por acaso na tua família alguém que é dependente de remédio, eu quero dizer que há um Jesus que cura aqui hoje, que há um Jesus que liberta aqui hoje, porque o mesmo Jesus que me libertou, Ele vai libertar o teu parente, Ele vai libertar o teu familiar, porque Ele é fiel. Tentei me matar mais de 50 vezes. Na rua sofri outra tentativa de abuso, mas graças a Deus não aconteceu nada, só foi uma tentativa. E depois que eu frequentei esse albergue,
Um certo dia eu já estava bem, comecei já a andar bem arrumado. E um dia eu passei por a porta do albergue, por uma porta de um lugar, vi a Samanta, essa minha amiga, se prostituindo ali na Estação da Luz. Você vê que tem algumas prostitutas que ficam ali. E eu vi ela, eu falei: Samanta, olha o seu estado, magra, com o vírus do HIV. Isso é para você refletir, meu irmão, que o que nós passamos, tem muito irmão passando bem pior do que eu e você. O que eu passei, tem gente que passou bem pior. Isso é para você ver que Jesus é um Deus que cura e liberta, que Jesus é um Deus que salva. E agora, eu saí das ruas e voltei para a casa da minha mãe. Voltando para a casa da minha mãe, tive uma discussão, saí da casa da minha mãe, comecei a dormir na minha tia. Ela arrumou um cômodo para me morar. Lá, depois de um tempo, arrumei também, montei um negócio. Deus começou a me abençoar. Entrei numa empresa, numa multinacional, e lá montei, comecei a trabalhar no ramo de peixaria. Cheguei a montar uma peixaria, comecei numa barraca, e depois Deus me deu uma peixaria. Só que eu era um cara que gostava muito de gastar, e Deus, ele permitiu que eu perdesse todas as minhas finanças. Eu chegava a vender a 30 mil reais ou a 25 mil reais por mês de venda. Meu lucro era mais ou menos 10 mil, 12 mil reais por mês. Deus fez eu perder tudo, por muitas das vezes sermos rebeldes na mão do Senhor. Depois comecei a estaca zero. Comecei a dormir na rua de novo. Comecei a morar na rua de novo. Quando você é jovem, quando você tem até os 18 anos, ainda é fácil, porque tem os projetos que te acolhem e que te ajudam. E quando você já passou da idade, é difícil. Pois eu fui. Fora que eu já fui internado mais uma vez na FEBEM. Depois eu não contei para os irmãos, por um assalto. Fui internado também na FEBEM, fiquei 27 dias internado, Deus me tirou de lá. E agora, eu estava de novo morando na rua. Aí comecei a buscar a Deus e comecei a ir para a igreja. Quando eu comecei a buscar a Deus, e quando eu comecei a ir para a igreja, as coisas começaram a mudar. Deus abriu uma porta, e eu comecei ali a morar na casa dos irmãos. Comecei a alugar uma casa, comecei a trabalhar como marreteiro, e comecei a viver como camelô ambulante. E Deus começou a me abençoar. Só que não estava dando para me pagar aluguel. Aí eu fui morar na casa de um pastor, amigo meu, que hoje ele é pregador itinerante também. Comecei a morar na casa dele, e ele morava em 2 cômodos. Eu dormia debaixo da escada da casa dele, e eu trabalhava. E às vezes a esposa dele saía, e eu tinha que sair junto com ele. Ia trabalhar, vender doce. Hoje ele é meu amigo, me ajudou muito. E antes de uns dias, Deus usou uma irmã e disse: olha, irmão Mar, vou eu permitir que você passe por uma prova, e muitos vão abandonar você, mas porém eu não vou abandonar você. Passou no dia 10 de maio de 2007, eu sofri um acidente. Fui atropelado por uma moto. E nesse acidente, eu estava dormindo na casa de favor. Liguei para esse meu amigo, e eu disse para ele: olha, estou acidentado, e agora o que vai ser de mim? Ele disse: olha, aqui não dá para você ficar. E agora, voltei a estaca zero de novo. Quando eu tinha saúde, ainda dava. Mas imagine doente, meu irmão. Imagine você com um monte de pino na perna, sem ter lugar para dormir. Imagine você ficar alguns dias internado no hospital, sem ter ninguém que visite você. E quando eu liguei para minha mãe falando: mãe, você pode me socorrer? Ela disse: olha, aqui não tem comida para você, mas eu quero dizer uma coisa para você. Embora eu estava no leito, eu estava glorificando e exaltando a Deus, porque Ele tinha me guardado com vida. Aí Deus permitiu, esse irmão, Deus tocou no coração do sogro dele. Ele disse: olha, irmão Mar, você pode ficar aqui em casa por um tempo. Eu fiquei na casa dele por um tempo, e por algum motivo eu tive que sair da casa dele, e comecei a dormir na igreja onde eu congregava. E dormi na igreja por mais ou menos uma semana. E as pessoas iam me traziam comida. Um vinha me trazia um almoço, um vinha me trazia janta. E assim que eu ia vivendo. Mas passou-se uma semana. As irmãs disseram: irmão Mar, eu vou te ajudar e vou alugar uma casa para você ficar. Mas meu irmão, quando você menos espera, aqueles que estão do seu lado te abandonam. Mas sempre Deus envia alguém para te ajudar.
E agora, eu estava morando nesse cômodo, nessa casa que me alugaram, uma casa até grande. E Deus falou comigo, Deus revelava-se muito comigo. Ele falava muito com a minha vida e disse: olha, filho, vou permitir você ficar por um tempo. Eu disse: mas Senhor. E eu falei para aquela irmã: não vai ser muito tempo. Deu 30 dias, a irmã pediu a casa, a dona da casa, porque a mãe dela ficou doente, tinha que vir fazer uma cirurgia. Agora estava eu de novo, sem lugar onde dormir. Estava eu de novo, sem lugar onde ir. Mas Jesus, Ele vai abrir porta para crente hoje. Ele vai tocar no coração de alguém para te abençoar, meu irmão. Sabe o que Deus está falando? Para você não tem saída mais, mas Deus hoje Ele vai preparar a saída para você. Para você não tem esperança mais, mas hoje Deus vai dar esperança para você. E eu em cima de uma cama, muitas das vezes pessoas comprometiam de trazer comida para mim. E aquelas pessoas que comprometiam não iam. Eu não podia andar porque eu estava impossibilidade de andar. Aí quando pediu a casa, eu disse: agora, o que será de mim? Tinha feito outra cirurgia. Coloquei aquele aparelho por nome de Lizarov. Eu fiz 7 cirurgias. E quando eu coloquei aquele aparelho, uma irmã que morava no morro, no chamado Rua da Paz, era uma rua muito inclinada e por cima não era asfaltada. Ela disse: lá eu tenho um cômodo onde mataram meu marido e eu não gosto daquele lugar, é um bar. E você pode morar lá? Você quer? Eu no começo eu relutei e disse: eu não quero. Senhor, não aceito isso, eu quero uma casa. Deus disse: eu vou te colocar lá, mas eu vou mostrar para você que eu sou contigo. E todos os irmãos que congregavam comigo na época disseram: irmão, mas eu vou te ajudar, eu vou te semear na tua vida, eu vou lá levar um prato de comida para você comer. Irmãos, imagine você depender de todo mundo para comer e para beber. E quantos reclamam porque muitas das vezes fritam um ovo para comer. Isso não é para você entrar na presença, não. Isso é para você refletir e você dar valor àquilo que Deus te deu. Dá valor à tua casa, dá valor à tua família, porque nesse pouco Deus vai te abençoar e vai te colocar no muito. E agora fui eu morar nesse quartinho. Irmãos, todos os irmãos me abandonaram. Mas Deus usou uma irmã que não me conhecia, que não congregava no meu ministério. Mas antes de Deus usar essa irmã, quando eu fiz a primeira cirurgia, Deus usou uma ímpia para cuidar de mim por uma semana. Ela vinha, trazia comida para mim, fazia comida, arrumava a casa. Vinha os irmãos dela e me ajudava a tomar banho. E eu ia, tomava, ele me ajudava a ir no banheiro, fazia minhas necessidades, que eu não conseguia nem sair da cama. E Deus usou essa irmã nesse quartinho por 7 meses. Ela trazia o meu almoço, meu café, minha janta, lavava minha roupa, arrumava minha casa. Aí Deus falou comigo: começa a pregar a palavra de Deus. E eu com 2 muletas, com a gaiola, eu saía para pregar o evangelho de Cristo. E muitas vezes ia para a igreja. E quantas vezes eu já fui pregar e sair de lá. E quantas vidas Deus abençoou e fortificou através da minha vida. Para mim estava tudo perdido, em cima da cama, doente, dependendo dos outros para comer, dependendo dos outros para beber, não tinha o que vestir direito. Mas nesse vale sempre Deus há esperança. Tem esperança no vale hoje. Deus vai surpreender tua vida hoje, meu irmão. Reremandu face. Relabarassuri calabaraxéria. E eu esperando de Deus alguma coisa. Um certo dia o Espírito Santo falou comigo: irmão Mar, vai acontecer algo. E quando Deus vinha com aquela voz mansinha falando comigo, era algo de ruim, não era de bom não. Pense que era de bom, não era. E aquela irmã que deu espaço para mim, ela bateu na minha porta. Eu não tinha INSS, porque como eu trabalhava sem registro, eu não consegui entrar no INSS. Irmão Mar, eu preciso da casa. Você tem que sair daí. E agora, meu irmão, sem dinheiro, sem condições, dependendo dos outros, para onde eu iria? Mas eu era profeta. Eu acreditava que Deus fazia milagre.
Tinha pessoas que olhavam para mim: irmão, mas você prega, você canta, você exalta a Deus e você passa por uma prova tão grande. Onde você encontra tanta força? É Jesus que me dá. Jesus está te dando força hoje, nesse dia de hoje. Alabar a séria. E eu ali, naquele quartinho, fui fazer uma viagem de missão para a cidade de Jundiaí, perto de São Paulo, no interior. Preguei para os mormons, voltei dessa viagem. Quando eu voltei, eu fui cantar numa vigília. Fui cantar no culto à tarde, fui pregar no culto à tarde, preguei no culto à noite, cantei numa vigília. Minha perna ficou muito inchada, e devido a ela ficar inchada, quando ela inchava, eu já tenho uma marca aqui da minha perna aqui. Quando ela inchava muito, os pinos eles ficavam saindo pus assim, eu muito dolorido. Eu fui com aquelas duas muletas, a mochila que eu tinha chegado de viagem. Cheguei na porta da casa onde eu morava, chamei a irmã para pegar a chave. Ela olhou para mim e disse: olha, irmão Mar. Eu falei: a chave. Ela falou: a vizinha foi lá e pegou a chave. E ela disse para você falar com ela. Cheguei na casa da irmã e disse: irmã, me ajude. Eu preciso entrar, eu estou cansado. Ela disse: olha, se você quiser entrar, você arromba a porta. Falei: amém, irmã. Saí de lá humilhado, meu irmão, chorando. Cheguei no portão de casa, onde eu morava, da casa, um vizinho disse: arromba a porta. É da prefeitura. Eu disse: não. Fiz uma breve oração. Quero dizer que nessa pequena força, nessa pequena oração que você fez hoje, Deus abriu uma porta para você passar. Orei e disse: Deus, e agora o que será de mim? O Senhor falou comigo: vai até um lugar que eu já tenho ordenado alguém para abençoar você. Eu disse: irmão, 6:30 da manhã em São Paulo, crente, quando vai para uma vigília, alguma coisa, ele dorme até meio-dia. Eu sei porque eu durmo até meio-dia quando vou para a vigília, imagina. O irmão. E quando eu cheguei na porta desse irmão, disse: meu Deus, o que vai ser agora? O que é que eu vou falar para ele? Bati e chamei ele pelo nome: irmão Samuel, vem cá. Ele veio e disse: não fale nada. Não conte nada. Faz 30 minutos que Deus me deu uma visão. E ele mostrou o irmão com a mala. E disse para mim preparar o quartinho que eu tenho lá atrás para você ficar. Deus, Ele está dizendo que agora para você não tem esperança. Ele vai abrir porta para a tua vida nesse dia de hoje. Eu quero te dizer que algo de sobrenatural vai acontecer com a tua vida hoje. Se prepara, porque vai ter bênção de Deus na tua vida hoje. Deus ouve oração de crente, meu irmão. É alcançando o impossível de Deus. E quando eu cheguei, Deus permitiu que eu fosse para aquele quartinho. Morei por um determinado tempo. Depois Deus me deu uma grande vitória. Fui morar em outra casa. Quando eu morei nessa casa, Deus, na casa de um pastor por alguns dias. Depois Deus começou a abrir as portas. Aí Deus falou comigo: eu vou te dar uma estratégia para você sobreviver. Vou ensinar o Senhor a fazer trufa. E eu comecei a fazer trufa. E hoje, graças a Deus, eu pago o meu aluguel, tenho minha casa, tenho meus móveis. E Deus, Ele honrou minha vida. E para surpresa e para vergonha de Satanás, um certo dia eu fui convidado para pregar numa igreja. E essa igreja era da minha mãe, onde ela congrega hoje. E quando eu cheguei na igreja e comecei a pregar, muitos falavam para minha mãe dizendo: olha, teu filho é um homem de Deus. Teu filho é um homem de Deus. E do lugar onde eu saí humilhado, onde eu morava, Deus me colocou para louvar num ginásio, num salão de evento que tem lá. E quando eu louvei, a igreja pegou fogo, a glória de Deus desceu. Aí Deus falou comigo: lembra-te. Aí aquelas pessoas que falavam mal de mim, que não davam nada para mim, achavam que eu nem nada. Irmão, mas você é uma bênção. Sabe o que Deus está dizendo? Vão começar a dizer que você é uma bênção hoje. Vai ter mudança na tua vida hoje. Se coloque de pé nesse dia de hoje, porque Deus já falou com você hoje. E hoje, para a glória de Deus,
Hoje Deus me colocou como um pregador e levita do Senhor. Por esses dias eu tentei até há um tempo atrás me rebeliar e disse: eu não vou pregar, eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar, porque eu sempre gostei de trabalhar. Tem gente que Deus escolhe e não tem jeito. Fui arrumar um serviço no domingo, a minha entrevista era na segunda. No domingo eu quebrei a perna. Coloquei mais 4 pinos. Deus me deu vitória. E eu vi que verdadeiramente o meu negócio é fazer o ID de Deus. Irmãos, o que eu quis dizer com esse breve testemunho, com essa pequena experiência, que Deus é um Deus que salva. Hoje aquele jovem que era perturbado por demônios, aquele jovem que tinha ataque epilético, tinha convulsão, hoje graças a Deus não tomo mais nenhum remédio controlado. Hoje graças a Deus a minha mãe, embora a gente não tenha muito contato devido à obra, ela sabe que o filho dela é um homem de Deus. Aqueles meus familiares que não davam crédito para mim, aqueles meus vizinhos que não olhavam para mim como nada, achavam que eu ia viver e morrer no lixo, hoje me veio pregando e louvando o nome do Senhor. Deus hoje tem salvação para a tua casa. Eu vou louvar a Deus para fechar esse testemunho. E quero desde já agradecer a Deus pela vida dos irmãos que aqui tiveram nesses 4 dias de propósito. E você vai saber hoje que Deus ele fez milagre na tua vida. Porque você está de frente do milagre de Deus. Mas eu quero dizer, se tem alguém em nosso meio aqui que não é evangélico, tem alguém não evangélico aqui em nosso meio, tem alguém não crente, hoje não quer aceitar Jesus como seu Salvador, viu tudo isso que Deus fez na minha vida, depois de um milagre que Deus já fez na sua vida, será que não é o momento de você dar um passo para Ele hoje? O Senhor não quer aceitar hoje? Eu vou te convidando hoje. O Senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quer? Se o Senhor quer, a porta está aberta. O Senhor quer aceitar ou não? Mas confessar Jesus como seu Salvador. Irmãos, eu não contei nada ainda. Eu já frequentei magia negra, já fiz pacto com o próprio Satanás para ter dinheiro, mulher e muita arma. Só que tem coisas que a gente às vezes nem conta. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar, e Deus ele me transformou. Então o que Deus está convidando você é confessar. A Bíblia diz confessar entre os homens. Se você não confessar entre os homens, como é que você pode dizer que aceitou Jesus? Então hoje Deus está te convidando. Você quer aceitar Jesus e participar desse culto que a gente faz aqui, dessa bênção que você trouxe, que Deus te trouxe aqui para falar com você hoje? Eu te convido. Você quer hoje? Amém. Os irmãos que quiser comprar uma trufa e me ajudar, tem ali atrás. Que Deus abençoe os irmãos. Combinei com o pastor, quando eu retornar aqui eu vou trazer um grande amigo meu, pregador. Passou 9 anos e 6 meses preso, e ele tem um testemunho muito forte, aceitando Jesus. Aleluia. O Senhor não quer aceitar Jesus hoje, meu amigo? Eu não sou muito os irmãos podem observar que desde os 3 dias que eu preguei, eu não insisto não a aceitar Jesus. Insisto, mas é porque Deus ele tem algo para fazer na tua vida. O irmão hoje não quer aceitar Jesus hoje? Tu quer ou não? Vem até aqui. Seu José, o nome do pai de Maria, quer aceitar Jesus hoje não? Alavashuri bidaravarahaya. Não quer, irmãos? Mas tem alguém aí que não é evangélico, está afastado, hoje quer voltar? Tem alguém? Ó, irmãos, eu vou voltar a essa cidade. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida através dessa campanha. Você que não fez o seu pedido de oração, ainda tem aqui, irmão. Você vai fazer. Nós vamos estar levando para o monte para orar hoje o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando pela sua vida. A nossa irmã que vai aceitar Jesus agora, vem até aqui na frente se puder, irmã. Ou então vou até aí. Vai acontecer um milagre na tua vida.
É um milagre. Um grande milagre de Deus na tua vida. Eu vejo Deus visitando recebe a faia a tua vida hoje. Vai acontecer um grande milagre na tua vida. Um grande milagre do Senhor está entrando hoje com mão forte. Ele está jogando por terra todo o mal, toda enfermidade. Tudo quanto não provém do Senhor, Ele está lançando por terra na tua vida hoje. Vai acontecer um milagre e é hoje. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vem até aqui, irmã. Qual o nome da irmã? Diga, eu. Maria Aparecida. Maria Aparecida. Confesso. Jesus. Jesus. Meu suficiente. Salvador. Salvador. Peço. Perdoa. Os meus pecados. Meus pecados. Escreva. Escreva. Meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a nossa irmã. Pai, agora eu profetizo que todo mal já foi orado pelos teus ombreiros. Toda manifestação do adversário já caiu por terra. Jesus, agora a partir de hoje ela fez uma aliança contigo. Jesus, eu quero profetizar a bênção, o milagre. Põe a mão no coração dela. Jesus, que toda enfermidade venha cair por terra. Dá vitória para a tua filha, em nome de Jesus. Os irmãos quiserem comprar trufa, tem trufa ali. Tem de limão, maracujá e coco. Chocolate acabou, mas tem de limão, maracujá e coco. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.